Capítulo 1. Pai Rico, Pai Pobre. O primeiro capítulo do livro Pai Rico, Pai Pobre é uma introdução à história pessoal do autor, Robert Kiyosaki, e como ele teve dois pais muito diferentes em termos de mentalidade financeira e como isso o inspirou a escrever o livro. Kiyosaki cresceu no Havaí e teve dois pais adotivos, seu pai biológico, a quem ele se refere como pai pobre, e o pai de seu melhor amigo, a quem ele chama de pai rico. Ele aprendeu muito sobre dinheiro com ambos, mas eles tinham opiniões muito diferentes sobre o assunto. Seu pai biológico era um homem trabalhador, formado em uma boa universidade, e trabalhava como funcionário público. Embora ele tivesse um emprego estável e respeitável, a família muitas vezes sofria com dificuldades financeiras e vivia de salário em salário. Seu pai acreditava que a chave para a segurança financeira era ter um bom emprego com benefícios, e ele incentivou Kiyosaki a estudar muito e obter um diploma universitário. Por outro lado, o pai rico era um empresário muito rico que possuía diversas empresas e imóveis. Ele não tinha diploma universitário, mas tinha uma educação financeira que o ajudou a se tornar um homem muito bem-sucedido. Ele incentivava Kiyosaki a pensar fora da caixa e a buscar maneiras de fazer dinheiro trabalhar para ele. Kiyosaki descobriu que havia uma grande diferença entre o que seu pai pobre lhe ensinou e o que seu pai rico lhe ensinou sobre dinheiro. Ele percebeu que a educação financeira que ele recebeu na escola e em casa não era suficiente para prepará-lo para a vida real e que havia muito mais para aprender sobre dinheiro. No capítulo, Kiyosaki também explica a diferença entre ativos e passivos, uma ideia fundamental que ele desenvolve mais adiante no livro. Ele define ativos como coisas que colocam dinheiro no bolso, como propriedades que geram renda, enquanto passivos são coisas que tiram dinheiro do bolso, como dívidas de cartão de crédito ou carros de luxo. O capítulo termina com Kiyosaki explicando que a educação financeira é essencial para ser bem-sucedido na vida e que, infelizmente, muitas pessoas não têm essa educação. Ele acredita que, se mais pessoas tivessem acesso a uma educação financeira sólida, haveria menos pobreza e mais pessoas bem-sucedidas em todo o mundo. Capítulo 2. A importância da educação financeira. Kiyosaki começa este capítulo explicando que muitas pessoas não aprendem sobre dinheiro na escola, e que isso pode ser uma grande desvantagem para a vida financeira de alguém. Ele argumenta que a maioria das pessoas aprende apenas a trabalhar por dinheiro, mas não aprende a fazer o dinheiro trabalhar para elas. Ele então introduz o conceito de ativos e passivos. Ativos são coisas que colocam dinheiro no seu bolso, enquanto passivos são coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Kiyosaki explica que muitas pessoas pensam que coisas como suas casas ou carros são ativos, mas na verdade, eles são passivos, porque eles tiram dinheiro do seu bolso com coisas como hipotecas, impostos, seguros, manutenção e combustível. Kiyosaki também discute a diferença entre renda ativa e renda passiva. A renda ativa é a renda que você ganha com o seu trabalho, enquanto a renda passiva é a renda que você ganha sem precisar trabalhar ativamente por ela. Ele argumenta que a maioria das pessoas depende apenas da renda ativa, mas que para ser financeiramente livre, é necessário criar fontes de renda passiva. Para ilustrar a importância de entender a diferença entre ativos e passivos, Kiyosaki conta uma história sobre seu pai pobre e seu pai rico. Seu pai pobre trabalhava muito duro e tinha um bom emprego, mas nunca conseguia economizar dinheiro suficiente para ficar rico. Seu pai rico, por outro lado, investia em ativos que geravam renda passiva, como imóveis, e por isso ele ficou rico. Kiyosaki conclui o capítulo enfatizando que, para se tornar financeiramente livre, é necessário aprender a investir em ativos que gerem renda passiva, e que isso só pode ser feito por meio de uma educação financeira adequada. Capítulo 3. Dê um significado ao dinheiro.
Neste capítulo, Kiyosaki enfatiza a importância de entender por que você quer ser rico e dar um significado pessoal ao dinheiro. Ele argumenta que, para muitas pessoas, o dinheiro é apenas uma ferramenta para comprar coisas, mas que para se tornar verdadeiramente rico, é necessário dar um significado mais profundo ao dinheiro. Kiyosaki conta a história de seu amigo Mike, que sempre soube que queria ser rico porque queria ser livre para fazer o que quisesse. Mike tinha um objetivo claro em mente e trabalhava duro para alcançá-lo. Kiyosaki, por outro lado, não tinha um objetivo claro em mente e passou grande parte de sua juventude trabalhando em empregos que ele não gostava. Kiyosaki argumenta que, para se tornar financeiramente livre, é necessário ter um propósito claro e um motivo forte o suficiente para superar os obstáculos que aparecerão ao longo do caminho. Ele sugere que as pessoas escrevam suas razões para querer serem ricas em um pedaço de papel e o leiam regularmente para manter-se motivado. O autor também enfatiza a importância de mudar a maneira como pensamos sobre o dinheiro. Ele argumenta que muitas pessoas têm uma mentalidade de escassez em relação ao dinheiro, o que significa que elas acreditam que há uma quantidade limitada de dinheiro no mundo e que é difícil ganhar mais dinheiro. Ele sugere que, em vez disso, as pessoas desenvolvam uma mentalidade de abundância, que acredita que há uma quantidade ilimitada de dinheiro disponível para quem sabe como ganhá-lo. Kiyosaki conclui o capítulo explicando que, para se tornar rico, é necessário mudar a maneira como pensamos sobre o dinheiro e dar um significado pessoal ao dinheiro. Ele argumenta que, ao fazer isso, podemos encontrar a motivação e a direção necessárias para alcançar nossos objetivos financeiros. Capítulo 4 – A história dos impostos e do poder do dinheiro. Neste capítulo, Kiyosaki começa falando sobre a importância de entender a história dos impostos e como eles podem afetar nossas finanças pessoais. Ele argumenta que, para se tornar financeiramente inteligente, é necessário ter uma compreensão básica de como o sistema tributário funciona e como podemos usar essa compreensão para nossa vantagem. Kiyosaki começa explicando a história dos impostos, desde os primeiros governos até os dias atuais. Ele argumenta que os governos sempre usaram impostos como uma forma de controlar as pessoas e suas finanças, e que o sistema tributário moderno é projetado para beneficiar os ricos e as grandes corporações. Ele explica que a maioria das pessoas paga impostos sobre sua renda, o que significa que quanto mais dinheiro elas ganham, mais impostos pagam. Por outro lado, as grandes corporações e os investidores ricos têm acesso a várias brechas fiscais que lhes permitem pagar menos impostos ou até mesmo evitar completamente o pagamento de impostos em alguns casos. Kiyosaki argumenta que, para se tornar financeiramente inteligente, é necessário entender como essas brechas fiscais funcionam e usá-las a nosso favor. Ele sugere que as pessoas aprendam sobre investimentos em imóveis, negócios e ações, que são algumas das maneiras mais comuns pelas quais os ricos evitam pagar impostos sobre sua renda. O autor também enfatiza a importância de ter uma mentalidade de crescimento e aprender constantemente sobre finanças pessoais e investimentos. Ele argumenta que, para se tornar rico, é necessário estar disposto a assumir riscos e aprender com os erros ao longo do caminho. Kiyosaki conclui o capítulo explicando que, para se tornar financeiramente inteligente, é necessário entender a história dos impostos e como o sistema tributário funciona. Ele argumenta que, ao aprender sobre investimentos e usar as brechas fiscais disponíveis, podemos construir riqueza e alcançar a liberdade financeira. Capítulo 5 – Os ricos inventam dinheiro. Neste capítulo, Kiyosaki fala sobre a importância de entender como o dinheiro é criado e como os ricos usam esse conhecimento para criar mais riqueza. Ele argumenta que, para se tornar financeiramente inteligente, é necessário ter uma compreensão básica de como o dinheiro funciona.
Kiyosaki começa explicando que o dinheiro é uma criação humana e que pode ser criado a partir do nada. Ele argumenta que, enquanto a maioria das pessoas pensa que o dinheiro é algo finito e limitado, na verdade é possível criar mais dinheiro sempre que necessário. Ele explica que, historicamente, o dinheiro era criado a partir da produção de ouro e prata. No entanto, hoje em dia, a maior parte do dinheiro é criada pelos bancos comerciais através de empréstimos. Quando alguém faz um empréstimo em um banco, o banco cria dinheiro eletronicamente para cobrir o valor do empréstimo. Isso significa que, na verdade, o dinheiro é criado a partir do endividamento. Kiyosaki argumenta que, para se tornar financeiramente inteligente, é necessário entender como os ricos usam esse conhecimento para criar mais riqueza. Ele explica que os ricos geralmente usam dívida para criar mais dinheiro e investir em ativos que geram renda. Por exemplo, imagine que um investidor compre um imóvel com um empréstimo bancário. Ele usa o dinheiro emprestado para comprar o imóvel e começa a receber renda de aluguel do imóvel. Esse investimento gera mais dinheiro do que o custo do empréstimo, o que significa que o investidor está ganhando dinheiro com a dívida. Kiyosaki argumenta que essa é uma das maneiras mais comuns pelas quais os ricos criam dinheiro e geram riqueza. Ele enfatiza a importância de entender o poder do endividamento e como usá-lo a nosso favor. O autor também enfatiza a importância de ter uma mentalidade de crescimento e estar sempre aprendendo sobre finanças pessoais e investimentos. Ele argumenta que, para se tornar rico, é necessário estar disposto a assumir riscos e aprender com os erros ao longo do caminho. Kiyosaki conclui o capítulo explicando que, para se tornar financeiramente inteligente, é necessário entender como o dinheiro é criado e como os ricos usam esse conhecimento para criar mais riqueza. Ele argumenta que, ao aprender sobre investimentos e usar a dívida a nosso favor, podemos construir riqueza e alcançar a liberdade financeira. Capítulo 6. Trabalhe para aprender e não pelo dinheiro. Neste capítulo, Kiyosaki fala sobre a importância de investir em educação e aprender continuamente, em vez de se concentrar apenas em ganhar dinheiro. Ele argumenta que a educação financeira é fundamental para se tornar rico e alcançar a liberdade financeira. Kiyosaki começa explicando que muitas pessoas escolhem uma carreira com base no salário, em vez de procurar uma carreira que lhes permita aprender e se desenvolver continuamente. Ele argumenta que, para se tornar financeiramente inteligente, é necessário adotar uma mentalidade de crescimento e estar disposto a aprender ao longo da vida. Ele enfatiza a importância de investir em educação financeira e aprender sobre dinheiro, investimentos e finanças pessoais. Ele argumenta que a educação financeira é frequentemente negligenciada nas escolas e que as pessoas precisam assumir a responsabilidade de aprender por conta própria. Kiyosaki também enfatiza a importância de aprender com a experiência prática. Ele argumenta que a única maneira de realmente entender o mundo dos negócios é se envolver e aprender fazendo. Ele enfatiza a importância de assumir riscos e experimentar coisas novas para aprender e crescer. O autor também fala sobre a importância de encontrar mentores e modelos de sucesso. Ele argumenta que as pessoas bem-sucedidas geralmente estão dispostas a ajudar e ensinar aqueles que estão dispostos a aprender. Ele incentiva os leitores a procurar mentores em sua área de interesse e a aprender com suas experiências e conselhos. Kiyosaki conclui o capítulo argumentando que, para se tornar rico, é necessário adotar uma mentalidade de crescimento e estar disposto a aprender continuamente. Ele enfatiza a importância de investir em educação financeira e aprender sobre dinheiro e investimentos. Ele também incentiva os leitores a aprender com a experiência prática e encontrar mentores e modelos de sucesso para orientação e apoio. Capítulo 7. Os ricos inventam dinheiro. Neste capítulo, Kiyosaki aborda a ideia de que os ricos não ganham dinheiro, eles o inventam.
Ele explica como os ricos usam a criatividade e a inovação para gerar renda e criar riqueza. Kiyosaki argumenta que a maioria das pessoas é treinada para procurar empregos e trabalhar por dinheiro, enquanto os ricos são treinados para usar sua inteligência financeira e criatividade para criar ativos e fluxos de caixa. Ele enfatiza a importância de desenvolver uma mentalidade empreendedora e aprender a identificar oportunidades de negócios. O autor também fala sobre a importância de usar a alavancagem financeira para criar riqueza. Ele explica como os ricos usam a alavancagem para amplificar seus recursos e criar fluxos de caixa positivos. Ele enfatiza que a alavancagem pode ser usada tanto para criar riqueza quanto para destruí-la, e que é importante entender os riscos envolvidos. Kiyosaki também fala sobre a importância de investir em ativos que geram fluxo de caixa. Ele argumenta que a maioria das pessoas investe em passivos que geram despesas, como carros, casas e outros bens de consumo, enquanto os ricos investem em ativos que geram fluxos de caixa, como imóveis, ações e negócios. Ele também enfatiza a importância de pensar fora da caixa e ser criativo na criação de riqueza. Ele cita exemplos de pessoas que criaram riqueza através de ideias inovadoras, como a criação de uma empresa de entrega de pizzas ou a venda de produtos em uma feira de artesanato. Kiyosaki conclui o capítulo enfatizando a importância de ser criativo e inovador na criação de riqueza. Ele incentiva os leitores a desenvolver uma mentalidade empreendedora, usar a alavancagem financeira de forma inteligente e investir em ativos que geram fluxos de caixa. Ele também incentiva os leitores a pensar fora da caixa e buscar oportunidades de negócios criativas e inovadoras. Capítulo 8. A necessidade de lições de contabilidade. Neste capítulo, Kiyosaki enfatiza a importância de ter uma boa educação financeira e conhecimento em contabilidade para alcançar a independência financeira. Ele explica que muitas pessoas não sabem como ler demonstrações financeiras básicas e não têm conhecimento sobre o fluxo de caixa e o balanço patrimonial. O autor argumenta que ter habilidades em contabilidade é fundamental para qualquer pessoa que queira construir riqueza. Ele cita exemplos de pessoas que fracassaram financeiramente porque não tinham habilidades básicas em contabilidade, como um amigo que acabou falindo com seu negócio porque não sabia como fazer um balanço patrimonial adequado. Kiyosaki argumenta que aprender sobre contabilidade é essencial para entender como os ativos e passivos afetam a situação financeira de uma pessoa. Ele enfatiza que, para alcançar a independência financeira, é preciso investir em ativos que gerem fluxos de caixa positivos, e não em passivos que geram despesas. O autor fala sobre a importância de aprender sobre investimentos, e explica que é preciso entender a diferença entre investimentos seguros e arriscados. Ele argumenta que muitas pessoas investem em ações ou outros investimentos sem saber como avaliar os riscos e retornos envolvidos. Kiyosaki conclui o capítulo enfatizando a importância de investir em educação financeira e aprender habilidades em contabilidade. Ele incentiva os leitores a estudar demonstrações financeiras básicas, entender a diferença entre ativos e passivos, e aprender como avaliar os riscos e retornos envolvidos em diferentes investimentos. Ele acredita que ter conhecimento em contabilidade é fundamental para construir riqueza e alcançar a independência financeira. Exemplo: suponha que você queira investir em uma empresa e se depara com duas opções: uma empresa que parece ter uma boa receita, mas tem muitas despesas e dívidas, e outra que tem uma receita menor, mas é lucrativa e tem poucas dívidas. Se você não souber como avaliar a situação financeira de cada empresa, pode acabar investindo na empresa errada. No entanto, se você tiver conhecimento em contabilidade e souber como analisar as demonstrações financeiras, poderá tomar uma decisão mais informada e aumentar suas chances de sucesso financeiro. Capítulo 9. A história de impostos e o poder dos impostos diferidos.
Neste capítulo, Kiyosaki fala sobre a história dos impostos e como eles têm sido usados para controlar e redistribuir a riqueza. Ele explica que a maioria das pessoas paga impostos diretamente de seus salários, mas os ricos geralmente usam estratégias para adiar ou reduzir seus impostos. O autor enfatiza a importância de entender os impostos e como eles afetam a situação financeira de uma pessoa. Ele explica que os impostos diretos, como os que são retirados do salário de uma pessoa, podem ser uma grande desvantagem para quem quer construir riqueza. No entanto, os impostos diferidos, como aqueles associados a investimentos de longo prazo, podem ser muito benéficos. Kiyosaki argumenta que os impostos diferidos permitem que uma pessoa adie o pagamento de impostos até um momento futuro, quando sua taxa de imposto pode ser menor. Ele cita exemplos de investimentos de longo prazo, como contas de aposentadoria individuais, IRA, ou planos de pensão, que permitem que as pessoas reduzam seus impostos diferidos e aumentem sua riqueza ao longo do tempo. O autor também fala sobre a importância de usar a alavancagem fiscal para construir riqueza. Ele explica que a alavancagem fiscal é o uso de dinheiro emprestado para investir em ativos que geram fluxos de caixa positivos. Isso permite que uma pessoa deduza as despesas de juros do empréstimo em seus impostos, o que pode reduzir significativamente sua carga tributária. Kiyosaki conclui o capítulo enfatizando a importância de entender os impostos e usar estratégias para minimizar sua carga tributária. Ele incentiva os leitores a procurar um bom contador e aprender sobre as leis fiscais em seu país. Ele acredita que, ao entender os impostos e usar estratégias de impostos diferidos e alavancagem fiscal, as pessoas podem construir riqueza mais rapidamente e alcançar a independência financeira. Exemplo: suponha que você ganhe um bônus no final do ano e esteja tentado a gastá-lo em uma viagem ou em compras. No entanto, se você entender os impostos e as vantagens da alavancagem fiscal, pode optar por investir esse dinheiro em um plano de aposentadoria ou em um imóvel para aluguel. Isso permitiria que você adiasse o pagamento de impostos sobre esse dinheiro e reduzisse sua carga tributária no futuro. Além disso, investir em um imóvel para aluguel pode gerar fluxos de caixa positivos e permitir que você use a alavancagem fiscal para aumentar seus retornos. Capítulo 10. O mito de que você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro. Neste capítulo, Kiyosaki desafia o mito de que é preciso ter muito dinheiro para ganhar dinheiro. Ele argumenta que muitas pessoas ricas começaram com pouco ou nenhum dinheiro, mas aprenderam a usar o poder da alavancagem financeira para aumentar sua riqueza. O autor explica que a alavancagem financeira é o uso de dinheiro emprestado para investir em ativos que geram fluxos de caixa positivos. Ele cita exemplos de ativos que podem gerar fluxos de caixa positivos, como imóveis, ações e negócios. Ao investir em ativos que geram fluxos de caixa positivos, uma pessoa pode usar a alavancagem financeira para aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Kiyosaki também enfatiza a importância de aprender a investir em si mesmo. Ele argumenta que muitas pessoas são educadas para trabalhar por dinheiro em vez de aprender a investir em si mesmas e em seus próprios negócios. Ele sugere que as pessoas invistam em sua própria educação e empreendedorismo, para que possam criar fluxos de caixa positivos e aumentar sua riqueza. O autor também fala sobre a importância de ter um plano financeiro claro e específico. Ele explica que muitas pessoas não têm um plano financeiro claro e acabam gastando seu dinheiro em coisas que não contribuem para sua riqueza a longo prazo. Ele sugere que as pessoas façam um orçamento claro e aprendam a priorizar seus gastos de acordo com seus objetivos financeiros. Kiyosaki conclui o capítulo incentivando os leitores a acreditarem em si mesmos e em sua capacidade de criar riqueza. Ele argumenta que muitas pessoas se limitam por causa de crenças limitantes,
como a ideia de que é preciso ter muito dinheiro para ganhar dinheiro. Ele acredita que, ao aprender sobre alavancagem financeira, investir em si mesmos e ter um plano financeiro claro, as pessoas podem criar riqueza e alcançar a independência financeira. Exemplo: suponha que você esteja interessado em investir em imóveis para aumentar sua riqueza, mas não tenha muito dinheiro para investir. Em vez de desistir, você pode usar a alavancagem financeira para obter um empréstimo e comprar um imóvel que possa ser alugado. Ao gerar fluxos de caixa positivos, você pode pagar o empréstimo e aumentar sua riqueza ao longo do tempo. Além disso, você pode investir em sua própria educação em imóveis e empreendedorismo para melhorar suas habilidades e aumentar suas chances de sucesso. Com um plano financeiro claro e específico, você pode alcançar a independência financeira e criar riqueza, mesmo que não tenha muito dinheiro para começar. O capítulo 11. Superando obstáculos. Ele trata de como lidar com obstáculos financeiros e emocionais para alcançar a independência financeira. O autor começa o capítulo contando a história de um amigo seu que, mesmo sendo um homem bem-sucedido e ganhando um bom salário, nunca conseguia sair das dívidas. Ele explica que essa situação ocorre com muitas pessoas porque a educação financeira é raramente ensinada nas escolas e na maioria das vezes aprendida de forma inadequada em casa. Kiyosaki destaca que a maioria das pessoas enfrenta 3 obstáculos quando se trata de alcançar a independência financeira. Medo. O medo de correr riscos, de perder dinheiro ou de não ser bem-sucedido pode impedir as pessoas de tomar medidas para melhorar sua situação financeira. O autor acredita que a educação financeira pode ajudar a superar esse medo, tornando as pessoas mais informadas e seguras em suas decisões. Ceticismo. Muitas pessoas são céticas em relação a investimentos e oportunidades financeiras, acreditando que são golpes ou que são muito arriscados. O autor argumenta que, embora haja riscos em qualquer investimento, é importante fazer sua própria pesquisa e tomar decisões informadas, em vez de simplesmente seguir o conselho de outras pessoas. Preguiça. Muitas pessoas são preguiçosas quando se trata de cuidar de suas finanças, evitando gastar tempo e energia para aprender sobre finanças pessoais e planejamento financeiro. O autor enfatiza a importância de dedicar tempo e esforço para aprender sobre finanças e trabalhar duro para alcançar a independência financeira. Para superar esses obstáculos, o autor sugere algumas estratégias práticas, incluindo desenvolver sua inteligência financeira. O autor incentiva os leitores a ler e aprender sobre finanças pessoais, investimentos e empreendedorismo. Ele também sugere encontrar mentores financeiros e participar de grupos de discussão para aprender com outras pessoas. Ser corajoso. É importante ser corajoso e tomar riscos calculados quando se trata de investimentos e oportunidades financeiras. O autor incentiva os leitores a se informarem bem sobre as opções disponíveis e a tomar decisões com base em fatos, em vez de apenas em emoções. Ser perseverante. Alcançar a independência financeira não é fácil e pode exigir trabalho duro e dedicação ao longo do tempo. O autor enfatiza a importância de ser perseverante e continuar trabalhando em direção aos objetivos financeiros, mesmo quando surgem obstáculos. Em resumo, o capítulo 11 enfatiza a importância de superar os obstáculos financeiros e emocionais para alcançar a independência financeira, incentivando os leitores a desenvolver sua inteligência financeira, ser corajoso e perseverante em suas finanças. No capítulo 13, Pai Rico, Pai Pobre, os ricos não trabalham pelo dinheiro. O autor Robert Kiyosaki discute a importância de compreender a diferença entre trabalhar pelo dinheiro e ter o dinheiro trabalhando por você. O capítulo começa com Kiyosaki contando a história de como ele e seu amigo Mike trabalharam em uma sorveteria durante a adolescência, ganhando apenas 10 centavos de dólar por hora. Ele percebeu que,
apesar de estarem trabalhando duro, nunca conseguiriam ficar ricos ganhando tão pouco dinheiro. Kiyosaki explica que, para se tornar financeiramente independente, é preciso ter o dinheiro trabalhando por você. Ele apresenta o conceito de ativos e passivos e explica que os ricos investem em ativos que geram renda passiva, enquanto os pobres e a classe média geralmente possuem passivos que geram despesas. O autor discute a importância de compreender a diferença entre ativos e passivos e de investir em ativos que geram renda, como imóveis, ações e negócios próprios. Ele ressalta que, para conseguir isso, é preciso ter educação financeira e estar disposto a assumir riscos calculados. Kiyosaki também enfatiza que os ricos não trabalham pelo dinheiro, mas sim pelo amor ao jogo. Ele explica que os ricos veem a vida como um jogo e gostam de ganhar dinheiro, não apenas para gastá-lo, mas também para investi-lo em novos empreendimentos e ativos que geram ainda mais dinheiro. Por fim, o autor apresenta a importância de aprender a trabalhar em equipe e de se cercar de pessoas que possuem habilidades complementares. Ele ressalta que, para ter sucesso financeiro, é preciso saber trabalhar em conjunto com outras pessoas e saber como delegar tarefas para atingir objetivos em comum. Em resumo, o capítulo 13 de Pai Rico, Pai Pobre destaca a importância de ter o dinheiro trabalhando por você, investindo em ativos que geram renda passiva. Kiyosaki enfatiza a importância da educação financeira, de assumir riscos calculados e de ver a vida como um jogo. Ele também apresenta a importância de trabalhar em equipe e de se cercar de pessoas com habilidades complementares. O capítulo 14, a história do imposto e o poder das corporações. Neste capítulo, Robert Kiyosaki aborda a história dos impostos e como as corporações usam as leis tributárias a seu favor para pagar menos impostos. O capítulo começa com Kiyosaki explicando a história dos impostos e como eles foram criados para financiar as guerras e os governos. Ele também explica como as leis tributárias foram criadas para incentivar o investimento em negócios, imóveis e outras áreas consideradas benéficas para a economia. Kiyosaki então destaca como as corporações utilizam as leis tributárias a seu favor, explorando as brechas fiscais para pagar menos impostos. Ele argumenta que as pessoas de classe média e pobre geralmente pagam mais impostos do que as grandes corporações, que têm mais recursos para contratar especialistas em contabilidade e tributação. O autor apresenta a importância de compreender as leis tributárias e como elas podem ser usadas a seu favor. Ele também destaca a importância de se tornar um investidor e de possuir ativos que geram renda passiva, que podem ser usados para reduzir a carga tributária. Além disso, Kiyosaki enfatiza a importância de criar uma corporação para proteger os ativos e reduzir a responsabilidade pessoal. Ele explica que, ao criar uma corporação, é possível se beneficiar de diversas vantagens fiscais e tributárias, além de ter mais proteção em caso de processos judiciais. Por fim, o autor apresenta a importância de ser um empreendedor e de criar um negócio próprio. Ele destaca que os empreendedores podem se beneficiar de diversas vantagens fiscais e tributárias, além de ter mais controle sobre sua renda e seu tempo. Em resumo, o capítulo 14 de Pai Rico, Pai Pobre apresenta a importância de compreender as leis tributárias e como elas podem ser usadas a seu favor. Kiyosaki destaca como as corporações usam as leis tributárias para pagar menos impostos e enfatiza a importância de se tornar um investidor, criar uma corporação e ser um empreendedor. O capítulo 15. O quinto passo, a cultura do rico. Discute a importância da cultura para o sucesso financeiro e como adquirir a mentalidade de um rico. O autor começa o capítulo enfatizando que as pessoas que são ricas não apenas possuem dinheiro, mas também têm uma riqueza cultural que os ajudou a alcançar o sucesso. Ele descreve a cultura do rico como sendo composta por conhecimento financeiro, habilidades de negócios e de investimento,
bem como valores e atitudes que promovem o sucesso financeiro. O autor explica que muitas pessoas são limitadas pelo medo de falhar e não se arriscam o suficiente para alcançar o sucesso financeiro. Ele argumenta que a educação financeira é a chave para superar esse medo, e que é importante aprender sobre o dinheiro, como ele funciona e como investir corretamente. O autor enfatiza a importância de aprender a investir e de estar ciente das oportunidades de investimento. Ele acredita que muitas pessoas perdem grandes oportunidades de investimento por falta de conhecimento e por não se manterem atualizadas sobre o mercado financeiro. Outro aspecto importante da cultura do rico é a atitude em relação ao dinheiro e ao sucesso financeiro. O autor argumenta que é importante ter uma mentalidade positiva em relação ao dinheiro, e que as pessoas que são bem-sucedidas financeiramente acreditam que podem alcançar o sucesso. Ele também enfatiza que é importante não ter medo de pedir ajuda ou conselhos de especialistas financeiros quando necessário. Finalmente, o autor argumenta que a cultura do rico é algo que pode ser aprendido e cultivado, mesmo que não se tenha nascido em uma família rica. Ele enfatiza que é importante se cercar de pessoas bem-sucedidas financeiramente e aprender com elas, bem como ler livros e participar de cursos de educação financeira. Em resumo, o capítulo 15 do livro Pai Rico, Pai Pobre destaca a importância da cultura do rico para o sucesso financeiro e como adquirir essa cultura. O autor enfatiza a importância da educação financeira, da atitude positiva em relação ao dinheiro e ao sucesso, do conhecimento e da habilidade de investimento, e da importância de se cercar de pessoas bem-sucedidas financeiramente para aprender e crescer. Capítulo 16. Os impostos são seu maior custo. Neste capítulo, o autor Robert Kiyosaki destaca a importância de entender os impostos e sua influência no sucesso financeiro de uma pessoa. Ele começa explicando que os impostos são o maior custo que uma pessoa pode ter em sua vida e, portanto, devem ser levados em consideração ao tomar decisões financeiras. Kiyosaki afirma que, embora a maioria das pessoas acredite que os impostos são uma forma de financiar serviços públicos e melhorias na infraestrutura, na realidade, eles são usados para financiar a dívida do governo e manter o poder das elites financeiras. O autor defende que, para ter sucesso financeiro, é preciso ter conhecimento e estratégias para minimizar o impacto dos impostos em seus ganhos. Ele enfatiza que é importante compreender as diferenças entre ativos e passivos em termos fiscais, para poder aproveitar as vantagens fiscais dos ativos. Kiyosaki também enfatiza a importância de ter um plano tributário e trabalhar com profissionais experientes em questões fiscais para garantir que as decisões financeiras sejam tomadas de maneira eficaz e legal. O autor finaliza o capítulo com uma reflexão sobre a importância da educação financeira para alcançar a liberdade financeira e evitar ser pego em uma armadilha fiscal. Ele destaca a importância de estar sempre aprendendo e procurando maneiras de crescer e evoluir financeiramente, para evitar ser afetado negativamente pelos impostos. Capítulo 17. O jogo do dinheiro. Neste capítulo, o autor Robert Kiyosaki introduz o conceito de o jogo do dinheiro, que é um jogo que ele e seu pai rico jogavam para ensinar habilidades financeiras. Ele explica que o jogo é um simulador que simula as decisões financeiras que as pessoas enfrentam em suas vidas. Ele descreve como jogar o jogo pode ensinar habilidades financeiras importantes, como planejamento financeiro, investimento, negociação, conhecimento fiscal e gestão de riscos. Kiyosaki argumenta que, ao jogar o jogo, as pessoas podem aprender a pensar de forma diferente sobre o dinheiro e o sucesso financeiro. Ele afirma que o jogo ajuda as pessoas a entender que a riqueza não é medida pela quantidade de dinheiro que se ganha, mas pela quantidade de dinheiro que se mantém. O autor defende que, assim como em qualquer jogo, é importante aprender as regras para vencer.
Ele enfatiza que a educação financeira é essencial para o sucesso financeiro e que jogar o jogo do dinheiro pode ajudar as pessoas a se tornarem mais conscientes das escolhas financeiras que fazem e como elas afetam seus resultados financeiros. Kiyosaki também destaca a importância de aprender com os erros, pois o jogo permite que as pessoas cometam erros e aprendam com eles, sem ter que enfrentar as consequências financeiras na vida real. Por fim, o autor enfatiza que o jogo do dinheiro é uma ferramenta útil para ensinar habilidades financeiras a jovens e adultos, ajudando-os a se tornarem mais confiantes e capazes de lidar com as complexidades do mundo financeiro. Capítulo 18. Trabalhe para aprender e não para ganhar dinheiro. Neste capítulo, o autor Robert Kiyosaki destaca a importância de trabalhar para aprender, em vez de trabalhar apenas para ganhar dinheiro. Ele compartilha a história de como ele e seu amigo Mike trabalharam como voluntários em uma loja de brinquedos quando eram jovens, não para ganhar dinheiro, mas para aprender sobre negócios. Kiyosaki argumenta que muitas pessoas se concentram demais em ganhar dinheiro e acabam presas em trabalhos que não as desafiam ou as ajudam a desenvolver habilidades valiosas. Ele afirma que, em vez disso, as pessoas devem buscar trabalhos e oportunidades de aprendizagem que lhes permitam adquirir habilidades valiosas e conhecimento, mesmo que o salário seja menor. O autor enfatiza que a educação é fundamental para o sucesso financeiro e que as pessoas devem continuar a aprender ao longo da vida para manter suas habilidades atualizadas e relevantes. Ele destaca a importância de aprender sobre negócios, finanças, investimentos e empreendedorismo, e como essas habilidades podem ser aplicadas em qualquer carreira ou setor. Kiyosaki argumenta que o sucesso financeiro não é apenas sobre ganhar dinheiro, mas sobre ter a habilidade de gerar renda de maneiras diferentes e diversificar suas fontes de renda. Ele enfatiza que trabalhar para aprender e desenvolver habilidades valiosas é um investimento a longo prazo em si mesmo, que pode levar a maiores oportunidades financeiras no futuro. Por fim, o autor incentiva os leitores a sair de sua zona de conforto e buscar oportunidades de aprendizado, independentemente do salário. Ele defende que, ao trabalhar para aprender, as pessoas podem se tornar mais valiosas para suas empresas e abrir novas oportunidades de carreira e negócios. No capítulo 19, A Teia da Realidade. O autor Robert Kiyosaki destaca a importância de entender a natureza do dinheiro e como a nossa percepção da realidade pode afetar a nossa capacidade de criar riqueza. O autor começa o capítulo contando a história de um amigo que se tornou milionário antes dos 30 anos, mas que acabou perdendo tudo e entrando em falência. Kiyosaki explica que a razão para isso foi que seu amigo não tinha uma compreensão clara da natureza do dinheiro e da realidade financeira. Em seguida, o autor introduz o conceito de teia da realidade, que é a ideia de que cada um de nós tem uma realidade financeira que é moldada por nossas crenças, valores, experiências e emoções. Ele argumenta que a maioria das pessoas está presa em uma teia de pensamento limitante e que é necessário romper essa teia para alcançar a liberdade financeira. Kiyosaki sugere que a melhor maneira de romper a teia da realidade é através da educação financeira. Ele enfatiza que a educação financeira não é apenas sobre aprender a investir ou gerenciar dinheiro, mas também sobre mudar a maneira como pensamos sobre dinheiro e riqueza. O autor destaca a importância de aprender com pessoas que já alcançaram sucesso financeiro e observar como elas pensam e agem em relação ao dinheiro. Ele também incentiva os leitores a se envolverem com grupos e organizações que promovem a educação financeira e o empreendedorismo. Por fim, Kiyosaki destaca que a teia da realidade não é algo que possamos eliminar completamente, mas sim algo que podemos aprender a gerenciar e controlar. Ele conclui que, ao compreender a natureza do dinheiro e da teia da realidade, podemos criar a nossa própria realidade financeira e alcançar a liberdade financeira. Capítulo 20.
aprendizado por toda a vida. É focado em destacar a importância do aprendizado contínuo e da educação financeira para se alcançar a independência financeira. O autor começa o capítulo falando sobre a necessidade de se atualizar constantemente, de se manter informado sobre as mudanças no mercado e na economia, e de estar sempre em busca de novos conhecimentos e habilidades. Ele também destaca que a educação financeira é fundamental para se alcançar a independência financeira, e que muitas pessoas falham nesse aspecto porque foram ensinadas a ter medo de dinheiro e acreditar que é errado falar sobre ele. O autor incentiva o leitor a mudar essa mentalidade e a buscar o conhecimento sobre finanças pessoais. Em seguida, o autor discute a importância de se ter mentores e modelos a seguir no caminho para a independência financeira. Ele destaca que é importante encontrar pessoas que já alcançaram o sucesso financeiro e aprender com elas, e que isso pode ser feito tanto por meio de mentoria quanto por meio de estudos sobre suas biografias e métodos. O autor também fala sobre a necessidade de se manter motivado e perseverante no caminho para a independência financeira, e destaca que as falhas e os erros fazem parte do processo de aprendizado e crescimento. Por fim, o autor conclui o capítulo destacando que o aprendizado é um processo contínuo e que é importante se manter em constante evolução, sempre buscando novas informações e aprimorando suas habilidades. Ele enfatiza que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a independência financeira não é um objetivo final, mas sim uma jornada de aprendizado e evolução constante. Capítulo 21. O poder do espírito empreendedor. Neste capítulo, o autor, Robert Kiyosaki, fala sobre a importância do espírito empreendedor para alcançar a independência financeira e criar riqueza. Kiyosaki começa o capítulo explicando que muitas pessoas acreditam que a única maneira de ficar rico é trabalhar duro e economizar dinheiro. No entanto, ele argumenta que o verdadeiro caminho para a riqueza é ter um espírito empreendedor e buscar oportunidades de negócios. Ele então fala sobre como o espírito empreendedor é diferente da mentalidade de empregado. Enquanto o empregado busca segurança e estabilidade em um emprego, um empreendedor busca liberdade e a oportunidade de criar algo próprio. O autor também discute as características do espírito empreendedor, como a capacidade de assumir riscos, a habilidade de identificar oportunidades de negócios e a capacidade de tomar decisões rápidas e eficazes. Kiyosaki também enfatiza a importância do aprendizado contínuo e da educação financeira para desenvolver o espírito empreendedor. Ele sugere que as pessoas leiam livros sobre negócios e finanças, participem de seminários e conversem com outros empreendedores para aprender mais sobre como criar riqueza. O autor também fala sobre a importância da paixão para o sucesso nos negócios. Ele argumenta que os empreendedores bem-sucedidos são aqueles que são apaixonados pelo que fazem e estão dispostos a trabalhar duro para alcançar seus objetivos. Por fim, Kiyosaki encoraja os leitores a desenvolver seu próprio espírito empreendedor e a procurar oportunidades de negócios para criar riqueza e alcançar a independência financeira. Ele acredita que, ao fazer isso, as pessoas podem se libertar da corrida dos ratos e alcançar uma vida de liberdade e prosperidade.